Você tenta dar feedback para o seu time de trabalho, mas não consegue? Você incentiva os seus líderes a fazerem o mesmo, a praticar o feedback, mas eles fazem pouquíssimas vezes? Pois é, o que acontece é que a maioria das pessoas quer evitar conversas difíceis. E na verdade, nem sempre o momento de dar um feedback para o colaborador é um momento fácil. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas formas que você pode dar feedback para o seu colaborador para ter resultados positivos. Vamos falar de formas que deixam esse momento de conversa um pouco mais leves. Mas antes de falar sobre essas dicas e de como fazer isso, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente posta conteúdo aqui de muito valor para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu time de trabalho. Voltando a falar sobre o feedback, o que acontece é que no momento que um colaborador seu faz algo de positivo, é muito importante que você reconheça aquela ação. Então, elogie. A gente esquece que o feedback ele também é positivo, não é só negativo ou construtivo, como algumas pessoas chamam. Feedback é para elogiar também, para falar que o funcionário fez certo, né? Para que ele repita mais vezes aquela forma, aquela ação, aquela atitude. De preferência, quando for elogiar, elogie inclusive na frente de outras pessoas, porque o ser humano geralmente gosta desse tipo de reconhecimento. Agora, quando o feedback for construtivo, né, ou uma crítica para que aquela pessoa, aquele profissional melhore, desenvolva mais competências e mude suas atitudes, é importante que você chame a pessoa num canto, numa sala, num momento que fique só você, aquela pessoa olho no olho, para ter essa conversa. Vamos combinar o seguinte, né? Entendam que feedback ele não é somente quando a empresa aplica avaliação de desempenho, porque tem aquele feedback que a gente conhece que aplicou avaliação de desempenho, tem que chamar colaborador para dar o feedback, para dar o retorno. Esse feedback é importante, mas esse retorno, essa conversa, né, esse redirecionamento de para onde ir, como fazer, ele deve ser constante, ele deve acontecer de forma contínua, isso é rotina, isso deve fazer parte do dia a dia das lideranças, tá? Então, quando você chama para conversar por algo que aconteceu, primeiramente você pode fazer o seguinte, pode falar com seu colaborador, pedindo para ele uma autoavaliação. Fala para ele o seguinte, vem cá, como você acha que está o seu desempenho, ou que tem estado o seu desempenho no trabalho ultimamente? Você acha que precisa melhorar em algo? E aí pode ser que o próprio colaborador te dê o gancho, pode ser que ele fale, olha, né, ultimamente realmente eu estou um pouco desanimado, não tenho trabalhado como deveria. Pronto, ele te deu o gancho, você vai a partir do gancho daquele colaborador conversar com ele e falar assim, eu também tenho percebido isso e eu te chamei justamente para que a gente possa conversar e pensar em formas de mudar essa conduta, né? Como é que eu posso te ajudar? O que você pode fazer na sua rotina de trabalho para mudar, para desenvolver tais competências, né? Então vocês vão pensar juntos naquele momento. Agora, se o colaborador, mesmo você pedindo para que ele, né, faça a autoavaliação, se ele não tocou num ponto específico que você gostaria, ou se ele não falou de uma situação específica que aconteceu, aí você vai falar, né, vai tocar no assunto. Porém, você pode começar falando sobre os pontos positivos daquele colaborador, né, uma técnica que a gente chama também de técnica sanduíche. Você começa elogiando, depois você fala o ponto que tem que melhorar, depois você termina enaltecendo, elogiando novamente. Mas você vai começar dizendo o seguinte, olha, né, você é um funcionário muito comprometido, a gente sempre pôde contar com você, você tem essa e essa e essa qualidade. É importante reforçar isso. Mas depois você vai entrar no assunto, olha, em tal dia eu reparei que você agiu de tal forma. E aí, o que é interessante também? Você vai dar feedback em cima de uma situação, né, que você presenciou o acontecimento, né, o que você tenha certeza que aconteceu. Né? Não dê feedback se baseando em retorno, porque um funcionário te falou que o outro agiu dessa forma. Não. Muito cuidado. É importante ter sempre evidências, ou seja,
falar claramente sobre o momento que aquilo aconteceu, sobre como você tem reparado tais atitudes naquele colaborador. Falando com ele o ponto que você quer que seja desenvolvido, depois disso, olhe para ele e diga: bom, vamos pensar juntos como a gente pode melhorar, como a gente pode mudar nesse sentido. Tá? É importante traçar um plano de ação, ajudá-lo. Não é só apontar onde tem que melhorar, mas não ajudá-lo a se desenvolver. Tá? E por fim, fale que conte com ele, né, que gostaria de reforçar o quanto ele é importante para a equipe, o quanto ele é competente, e que aquela conversa somente para um redirecionamento, porque o funcionário precisa saber aonde ele tem que chegar, precisa saber o que a empresa espera dele. Muitas vezes as empresas chegam ao momento de demissão de algum colaborador por insatisfação com ele, mas ninguém nunca chegou também para aquele funcionário e falou claramente como ele deveria agir, onde ele precisa melhorar. Então o feedback ajuda até no momento que você precisa de repente chegar ao ponto da demissão, né? Se já houveram conversas orientando, no momento do desligamento, o próprio colaborador também já vai estar um pouco mais ciente do que ele deveria ter mudado e não agiu de forma correta. Então, o ponto que a gente não pode esquecer é: não deixe de dar feedback, tá? Feedback é uma técnica, se bem aplicado, ele funciona. É um momento, sim, algumas vezes de uma conversa difícil, mas nada que a prática, nada do que o dia a dia não permita que você faça cada vez melhor. Inclusive, você acaba criando um relacionamento, conhecendo melhor o teu funcionário. Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado. Qualquer dúvida que tenha sobre feedback, pode escrever aqui nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo. Até a próxima!